Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om Om Shanti 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 Om Namastê. Então, nós vimos até esse ponto aqui, né? Então, fazendo um gancho, criando um gancho aqui, né? Para o contexto, capítulo 11, então, é lá na metade do capítulo 14. Nós estamos ainda abordando o tema da visão Vishvarupa, né? Que o Arjuna, no final das contas, implorou, pediu, insistiu para que o Krishna Guru concedesse a ele aquela visão, né? Aquela abertura do terceiro olho, do olho divino, né? O olho da sabedoria védica. E o Swami estava explicando que esta visão, né? Qualquer que seja o âmbito, né? Pode ser até mesmo a visão de Nirguna, Brahman, é a visão do conhecimento, né? Ram Brahmasmi, né? É a visão do conhecimento. Essa visão do conhecimento, ela pode existir a nível cognitivo mental, mas para que ela realmente seja transformadora, ela precisa daquele, o Swami aqui, ele descreve como um impacto transformador, né? Um impacto na mente do indivíduo. Então, do mesmo modo, esta visão mística, né? Essa capacidade, porque aqui o Arjuna, não estando preparado para obter esta visão do Senhor de modo cognitivo, sabedoria clara, né? Bem internalizada, com impacto positivo na personalidade do indivíduo, de ver que tudo é somente Ishwara, Saguna Ishwara, né? Que projeta isso, né, através da causa material em si mesmo, como a causa inteligente, a causa energética, é tudo contido nele. Então, você começar a desenvolver esta visão da sabedoria da natureza de Saguna Brahman, não significa que você tenha que ter uma experiência mística como teve Arjuna. Arjuna pediu a experiência mística porque por causa da carência da qualificação, preparação necessária para ele desenvolver simplesmente a visão da sabedoria, né? Então, essa visão da sabedoria, esse terceiro olho, para que a gente simplifique nesse conceito, é mais ou menos aquele, quando a gente fala sobre o Karma Yoga, né? O Karma Yoga é uma ciência, ciência de Mitya, ciência Shwara Jiva Jagata, né? O modo qual, né, esses elementos se relacionam entre si, e você pode aprender essa parte, né, teórica, racional, ter ela claramente, né? E você diz, não, agora eu assimilei o Karma Yoga, eu sou um Karma Yogi, né? Mas o Vedanta diz que até mesmo a nível de Karma Yoga, até mesmo a nível de compreender a natureza de Saguna Deus, Saguna Brahman, Saguna Ishvara, você precisa ter um impacto positivo, de modo que você possa dizer que esse conhecimento realmente frutificou. Então, no caso do Karma Yoga, no caso, né, da compreensão, da capacidade, né, habilidade de sensibilidade, a palavra que eu mais gosto, sensibilidade, ver Deus por trás de tudo, seja a nível material, como a nível de leis e princípios, né, a causa inteligente, etc. Então, essa sensibilidade, essa capacidade é que faz do indivíduo um indivíduo religioso espiritual, né? Que faz do karmi a karma yogi, né? Faz do karmi a yogi, karma yogi, né? Então, o karma yogi é um espírito, é uma atitude, é exatamente a atitude que estava faltando a Arjuna. Aí a Arjuna falou assim, dá um jeitinho, abre esse terceiro olho na marra mesmo, na força, tá? Eu sei que vai ser temporário, eu sei que não vai ser uma coisa realmente permanente, né? Mas ainda assim eu preciso de obter esta experiência, essa visão, né, de você, né? Então, eu estava abrindo um parênteses para dizer a mesma coisa a respeito da natureza Nirguna Brahman, né? A gente pode compreender, né? Existe pandits, né? Acadêmicos em toda a parte da Índia, né, no mundo, que eles conhecem todas essas escrituras, estudam todos os Brahma Sutras, né? Mas ainda assim, esses estudos não impactaram
os indivíduos ao ponto de causar uma transformação, né, a nível emocional, né? O Swami sempre coloca, deve transformar a sua personalidade emocional. O que que significa isso? Você vai se tornar um apreciador, um admirador, né, de Deus, né, uma atitude de gratidão, né, e reverência pelo Criador que se manifesta através dos gunas, criando você e o mundo diante de você para que você possa interagir com esse mundo e crescer, desenvolver espiritualmente, né, emocionalmente. Então, até mesmo a nível de nirguna, este conhecimento, ele precisa impactar positivamente o indivíduo de tal modo que ele comece a experimentar o quê? Amor, gratidão, reverência pela vida, reverência pela oportunidade, né? Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, tudo bem, mas transformou realmente a sua vida? Eu tenho pessoas que me abordam falando exatamente isso, que essa história de Aham Brahmasmi não significa nada, porque, as pessoas repetem isso, as pessoas contemplam ou fazem a meditação, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, e não veem realmente uma transformação, né? Então, essa transformação, tanto para a internalização que transforma, né? O desenvolvimento daquele impacto positivo que transforma a personalidade emocional do indivíduo, isso requer uma preparação. E a maioria das pessoas não gosta da ideia das preparações, desenvolvimento de preparações, de qualificações, de purificações, de refinamento. Então, as pessoas não gostando desses conceitos, né, elas pensam que simplesmente basta repetir Aham Brahmasmi, eu sou Brahman e tudo bem, né? E tudo bem. Então, na ausência das preparações, das qualificações devidamente desenvolvidas no intelecto, na mente de Arjuna, Krishna concedeu a ele uma visão mística, né? Mas não é mística, a gente não tem interesse em misticismo, a gente tem interesse em transformação aqui no Vyavahārika, entendeu? Aqui no Vyavahārika. Você pode, então, Arjuna viu Vishnarupa na forma cósmica, ele viu apenas o mundo físico. Então, quando ele viu isso, ele viu através dos dois olhos. Os olhos que viam sempre o mundo físico, né, o universo fisicamente manifesto diante de nós, como o nosso meio ambiente, né, esse olho vê sempre. Então, de um certo modo, Arjuna estava sempre vendo o corpo de Ishvara, mas ele não estava vendo porque o olho da sabedoria, o olho místico, o olho isso e aquilo, né, estava sofrendo de uma catarata espiritual, né, em analogia. Então, aqui está dizendo assim, nesse parágrafo, né, uma questão. Quando Arjuna viu Vishvarupa, ah, ah, Marcelo, você sabe qual é a página para aqueles que gostam de ver o texto? Nós paramos na 12. Página 12, ok. Então, agora isso levará a uma questão. Quando Arjuna viu, né, ele teve essa visão mística de Ishvara em sua forma cósmica, né? Ele viu o mundo físico material. Mas será que ele viu os mundos sutis também? Será que ele viu as locas, né, em dimensões superiores, né? Será que ele viu tudo realmente ou ele só viu essa parte física material, né? Então, o Swami, que gosta é um esperto em tudo isso, né? No Gita, em outros Puranas, né? Será que ele levanta essa questão? Será que, porque dentro da cultura deles lá, essas questões vêm à tona realmente, né? As pessoas lá estão em contato com os Puranas, etc. Eles questionam, eles veem coisas que precisam ser esclarecidas, né? Será que ele viu somente o mundo físico material ou ele viu também os mundos sutis, a totalidade de tudo aquilo que existe no mundo sutil, né? Como planetas de outras dimensões, estrelas, né? Paraísos celestiais, né? Sem dizer que e aqueles paraísos que ficam abaixo da Terra, né? Que é em termos de densidade, aqueles que onde as pessoas
extremamente assúricas, né? Elas vão, será que ele viu tudo, né? Eu tenho sempre colocado em termos de quando a gente realmente está pronto para ver Ishvara na sua totalidade, a gente vai ver a totalidade de todos os pares opostos. Lokas celestiais, lokas infernais, entendeu? Bem e o mal, caminhando por aí de mão dada, né? Então a gente tem que ver tudo e saber que não existe bem, não existe mal, existe aquilo que é uma escola, pum. E nessa escola a gente projeta o bem, projeta o mal, a gente projeta todos os pares opostos, né? E aí a gente transaciona nessa escola para encontrar um equilíbrio, de modo que a gente desenvolva aquilo que em algumas escolas é dito o caminho do meio, ou uma equanimidade entre a respeito de todos os pares opostos. Você entende, Alexandre? Então, será que ele só viu esse mundo físico, o nosso Buloka, né, que é o mundo, o planetinha Terra onde nós vivemos? Aí o Swami elabora um pouco, né, especula um pouco, dizendo que Arjuna viu todos os lokas. O versículo aqui sugere que ele viu todos os lokas, porque a palavra Brahma é mencionada, Sarvadeva, todos os deuses, né? Ele fala um pouco sobre isso no último verso, né? As divindades. Porque ele fala, eu acho que ele encontrou até, ele viu até Brahmaji, né? A loca de Brahmaji. Ele viu divindades que estão sempre somente nos Vargalokas, né? Que são paraísos celestiais. Portanto, Arjuna viu, sim, as lokas celestiais, porque a visão dele foi completa. Aí o Swami sugere que Vyasacharya está descrevendo tudo isso poeticamente, dizendo que Arjuna viu tudo. Mas que isso também pode ser considerado uma descrição poética simbólica da parte de Vyasacharya, né? Eu acho que como eu mencionei isso ontem, né? A ideia de você ver, ah, ter esta darshana, né? Essa visão cósmica do Criador, né? Vishvarupa, né? De Ishvara, né? Ver essa visão, né? Ela se aplica fundamentalmente, principalmente, né? Nessa ordem física material, porque ela tem o ângulo de que o Ishvara, né? Saguna Ishvara, ele é o Criador. E ele é a causa inteligente e a causa material. Então, como a causa é inteligente, a gente sabe, a totalidade de leis e princípios e energias que sustentam, projetam e sustentam esse universo e destroem de tempo em tempo. Do ponto de vista material, ele aparece como mundo físico material, né, em relação aos nossos órgãos sensoriais, e por isso a gente diz ele é a causa material também. Então, essa é uma visão que, fundamentalmente, ela se refere mais à visão física material do cosmos como corpo de Deus. Nós estamos falando de Saguna Deus, né? Para os indivíduos que ainda estão buscando o desenvolvimento de qualificações para devidamente estudar o Jnana Yoga do Vedanta, né? Podemos tomar isso como interpretação poética e não literária, etc., etc. E aí ele diz assim, sim, existe mais tarde, na própria Visvarupa, né, Varnana tem uma descrição dizendo que Arjuna viu Bhishma e Drona entrando na boca de Vishnu, né, e sendo esmagado. Então, aquela foto, né, que eu já citei para vocês de um livro com gravuras, né, pinturas maravilhosas que uma vez eu vi lá na Espanha, na casa dessa amiga minha, onde eu costumava ir, um livro enorme assim, e aparece esta pintura, né, na qual os seres estavam sendo esmagados, né, na boca de Ishvara, né, na boca de Vishnu, né? Então, aqui ele diz que aquele ali era no Drona e Bhishma sendo destruídos, né? Aí o Swami
fala ainda mais, né? Na própria visão, ele viu isso acontecer, né? Todos esses filhos de Dhritarashtra, junto com os hosts de reis, Bismarck, Drona e aquele filho do cocheiro, junto com nossos guerreiros, estão entrando em você. Então ele falou assim: eu vi você esmagando com seus dentes, tudo isso, né? Foi o que eu vi naquela foto também, aquela pintura. Apressadamente, eles entram em tuas bocas terríveis, que são ferozes e com presas, preso entre os dentes, alguns deles são vistos com suas cabeças esmagadas. Então, vocês estão pegando aqui a visão, né? A visão dessa arte, né? Esse pedaço de arte que eles criaram naquele livro de 50 quilos, né? Que cobre com, com artes gráficas, né? Todas essas passagens desse Purana maravilhoso, ele é chocante para ilustrar e para salientar o choque que a Juna levou, né? Então, eu estou falando isso por quê? Porque a gente gosta de entrar no âmbito da espiritualidade religiosa com o conceito de que Deus ele manifesta tudo a partir do amor, da compaixão, e que Deus é o amor, e isso e aquilo, né? Então a gente tem uma ideia de que Deus cria o mundo somente, né, o mundo do amor, o mundo disso e aquilo. Como eu já citei para vocês, a minha primeira esposa, ela chamou a minha atenção no final de semana que eu estava fazendo um grupo, quando ela desafiou alguém e falou assim: se Deus é realmente amor, por que que ele criou um mundo com tanto ódio, né? Então, nós já falamos de tudo isso, mas a gente compreender. Tem uma pessoa do nosso grupo que estava confusa a respeito do que está acontecendo no mundo e disse para mim que Ishwara tinha enlouquecido, né? E o Ishwara endoidou, né? Aí eu cheguei, procurei, né, explicar que não é Ishwara que enlouqueceu, que endoidou, são os jivas que devido ao excesso de violação do Dharma, né? Excesso de ignorância espiritual, estão enlouquecidos, né? Então, Deus, ele cria o mundo assim como ele é, né? A melhor expressão da criação de Deus é um mundo com uma infinidade de namarupas, cuja natureza é absolutamente neutra. Todos os objetos deste universo, eles não contêm esses atributos polarizados, né, entre, né, o bem e o mal, o bom e o ruim. É simplesmente os elementos. Pá, colocou ali, e os elementos são construídos com determinados atributos. O Jiva entra na história e começa a ver quais atributos que eu gosto, quais atributos que me favorecem, quais atributos que me dão prazer, né? Que tipo de objeto eu gosto. Então, como nós já vimos isso diversas vezes, esse conceito, né? É o desenvolvimento de raga, de vesha, né? De gostos e aversões, desejos e medos, é que vai criando a problemática do samsara, né? Mas a gente tem que desenvolver essa visão completa do que seja a manifestação de Deus, sem conflito, porque senão a gente fica indo de um extremo ao outro. Ah, Deus é maravilhoso. Por quê? Porque a minha vida é maravilha. Estou experimentando punha karma. Ah, Deus é maravilhoso, né? Ah, punha, né? Aí daqui a pouco, vem o Papa, um Papa cruel, um Papa, né, radical, extremo, né? Aí a pessoa, Deus me abandonou, Deus, entendeu? Deus não é realmente bom para mim, né? Isso e aquilo. Então a gente tem que amadurecer e compreender, né, que punha Papa é totalmente, né, um fruto do nosso processamento de vassana, né? Processamento de karma. A gente vai processando nossos gostos e desgostos a nível causal, e vai crescendo, vai ligando os pontos entre minhas atitudes, palavras, ações e os resultados, e a gente vai se reorientando, né? Até que a gente desenvolva essa visão completa que envolve todos os pares opostos, inclusive tudo aquilo que é extremamente agradável. Por exemplo, se nós estivermos chegando realmente num ponto no qual
essa civilização nossa, mais uma vez, possivelmente, né? Eu acredito que isso já tenha acontecido. Algumas pessoas muito gênias no passado sugeriram que toda civilização, quando desenvolve muita tecnologia, né? Principalmente quando entra a inteligência artificial, ela invariavelmente, essas civilizações se sentem poderosas, superiores a Deus, e elas querem criar um Deus, um mundo, e até mesmo um Deus, eles estão querendo criar agora, um Deus AI, eles querem criar uma civilização na qual eles possam obter imortalidade, entendeu? Eficiência total, e isso e aquilo. E o que que ocorre? Crianças lidando com tecnologias extremamente avançadas, mas através do processo de obtenção dessas tecnologias, o crescimento, a maturidade espiritual foi definhando, entendeu? Então, a gente tem toda essa tecnologia na mão de pessoas que abandonaram o caminho do Dharma, o caminho do reconhecimento de Deus, né? E das leis e dos princípios. Então, imagina toda essa tecnologia na mão das pessoas sem nenhum princípio ético, moral, entendeu? Espiritual, religioso. Aí só pode dar encrenca, né? Só pode dar problema, né? Então, imaginemos que isso venha, mais uma vez, a causar uma explosãozinha no nosso planeta, né? E a gente tem que todo mundo, nós, né? A gente vai para o nosso Vedanta Loka, né? A gente tem que deixar o corpo rapidamente, todo mundo junto, né? Então, será que Deus fez alguma coisa injusta com essa civilização? Não, parece que nada é novo, parece que isso já talvez tenha ocorrido diversas vezes no passado, tá? Então, a gente sempre colhe e a gente tem que ter essa visão quando a gente vê Ishvara, né, representado por, por Shiva, né, devorando aquelas pessoas, devorando mesmo como devora sempre, ele é o destruidor. Ele projeta, cria, sustenta e destrói. É por isso que tudo que nasce, envelhece, decai, envelhece, declina e morre, tá? Então, como é que pode essa galera dos dias de hoje pensar que através da inteligência artificial, né, e de entidades que são cyborgs, são sintéticos, são feitos de silicone, eles possam viver a eternidade, né? Viver a imortalidade, né? Mas é loucura. As pessoas enlouqueceram. Como é que elas vão querer derrubar uma lei que é uma lei fundamental do Criador? Tudo que nasce morre. A ciência pode prolongar a vida, sim, mas como a gente sabe, todo o conhecimento neste planeta foi escondido da gente, foi utilizado contra nós, né? Ontem o Cardoso mencionou alguma coisa sobre esse planeta prisão, né? Não, esse planeta é mais ou menos, ele foi infiltrado, né? Sequestrado e virou mais ou menos uma prisãozinha, né? Uma prisão. A gente só se liberta dessa prisão através do conhecimento espiritual, sabedoria espiritual. Porque o planeta aqui, como se diz, o Brasil não é para amadores, esse planetinha dos bárbaros não é para amadores também não, né? Então, nós somos aqueles raros indivíduos que a gente não vai abrir mão daquilo que é o conhecimento que liberta, simplesmente para salvar a carne, né? Salvar a carne. Então, Krishna viu tudo isso, todas essas entidades sendo esmagadas, mortas na boca de, de Shiva, né? Da mesma forma, Vyasacharya descreve que Arjuna viu todas as locas, mas é uma singularidade da visão, ele olhou para esta loca como o corpo de Shwara. Eu suponho que você queira dizer, não, 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 não foi somente uma descrição, não foi, foi literal, não foi poética, né? Aí algumas pessoas ficaram desapontadas porque a galera adora o misticismo, né? O Swami aqui disse, a gente diz que tudo isso é simbolismo, né? É simplesmente descrição poética, simbólica, né? Aí as pessoas, não, não, eu gosto daquelas coisas extraordinárias, esotéricas, místicas, né? Então as pessoas ficam desapontadas e perdem o interesse no Bhagavad Gita, né?
Então, ele diz, então tudo bem. Então, sim, o Arjuna viu tudo isso, viu todas as locas superiores. Aqui ele diz, mas lembre-se de uma coisa, ver as locas superiores não é parte realmente importante da Visvarupa Darshana, visão na forma do cosmos, né? Não queremos dar importância a essas locas superiores, celestiais ou inferiores, porque ver locas superiores não garante libertação de ninguém, não garante nem mesmo um impacto positivo a ninguém. Você pode ver, você pode, né, deixar esse mundo, essa loca nossa, e passar um período, né, de férias lá numa loca celestial, somente para gastar suas economias de punha. Não garante nenhum progresso espiritual, nem mesmo. Se ver locas superiores proporcionasse libertação, Krishna não precisaria criticar os locas superiores no segundo capítulo. Krishna criticou, né, essas locas superiores no segundo capítulo. Eu não sei se nós cobrimos essas passagens, eu particularmente não me lembro desses versos, né? Mas a gente sabe que o Krishna Guru, né, no Gita, ele está ensinando o Vedanta, né? E o Vedanta deixa claramente que somente o autoconhecimento liberta. Punya é simplesmente uma economia que fazemos na medida que a gente vive em observação do Dharma, mas que a gente esgota nessas locas superiores. Então, a libertação somente é possível através da compreensão daquilo que é a nossa natureza intrínseca, sempre livre, eternamente, passado, presente, futuro, sempre livre. Ver o próprio mundo comum, físico, material, como o corpo de Vishwara, esse sim é o barato, não é aquela coisa mística extraordinária. Portanto, lembre-se que o Arjuna vê não é importante, o importante é o que, como ele vê. Não, uma outra colocação bonita. Não é o que ele vê, mas é o modo qual ele viu. Né? Aquele exemplo, a Marinéia, a irmã dela, a Marinéia vê um pôr do sol, está de férias, aí ela vê Deus, e a irmã dela, ela simplesmente ela vê um sol que, né, que ela não gosta porque ela usa protetor solar, né? Então só depende de como você vê, né, Deus manifesto, né? Não é o que você vê, mas como você vê. Em Vishvarupa Darshana é a maneira como você vê o cosmos. Você vê se é algo comum ou algo realmente divino, né? O que você vê não lhe proporciona crescimento espiritual. Se for visto simplesmente como o mundo físico comum que nós conhecemos, né? Mas como você vê isso, só isso garante o crescimento espiritual. É por isso que Indra, ele vê os Vargaloka, o paraíso celestial, num dos Puranas, muito provavelmente, o tempo todo. Então, Indra, né, que é considerado o rei dos deuses, né, o rei dos devas, etc., ele ele está vendo, né, esses paraísos celestiais o tempo todo, né? Então o cara é um místico realmente, mas ele nunca se libertou espiritualmente. Isso jamais garantiu a ele libertação espiritual. Isso muito provavelmente num dos Puranas. Indra também é apenas um Maha Samsara, um super Samsara, tá? Um Samsara místico, religioso, espiritual, né? É um Maha Samsari, é um grande iludido, né? O tempo todo com medo das pessoas que fazem tapas. Então, isso por quê? Porque aquelas pessoas que se esforçam religiosamente fazendo tapas, entre outras sadhanas, né? Elas ganham o quê? Elas ganham muitos punhas e muitos poderes. E aí o Indra lá, que é o rei, né, ele fica sempre com medo de aparecer um lá com mais punha, com mais poderes místicos e derrubar ele e pegar o trono dele. Então ele é um samsari também, né? Está preso no samsara. Então, ver essas locas extraordinárias não liberta, não é o objetivo nosso. No verso 16, vejo você em todos os lugares, com inúmeras formas,
com muitos braços, abdômen, bocas e olhos, não vejo nem o seu começo, nem o seu fim, ó Senhor do universo. O Senhor com a forma cósmica, né? De novo, né? Se refere ao cosmos, né? Os universos, o cosmos manifesto fisicamente, porque até mesmo no âmbito da ciência, as pessoas sabem, os cientistas sabem que não, a gente não sabe onde é que tem o início desse universo e onde é que estão as bordas, as fronteiras desse universo. Ele parece ser infinito, né? É sem início e sem fim. Então eu vejo você em todas as formas, etc, etc, sem começo, sem meio, nem fim, né? Porque se a gente sabe que o universo é impossível ver o início do universo, né? E a gente olha para o outro lado e vê, não conseguimos ver os cientistas, né? Não conseguimos ver o fim do universo. Aí a conclusão lógica é algo que não tem início, que não tem fim, não pode ter meio, né? Então é um outro tema para discussões filosóficas muito bacanas, né? Visvarupa Darshana não é uma visão extraordinária, mas uma atitude extraordinária, uma sensibilidade extraordinária, né? Em relação a esse mundinho tão comum e ordinário que nós vivemos, né? Então, de novo, ele vê muitas cabeças, muitos braços, muitos, né, estômagos, tudo isso. Ele vê o quê? A totalidade de todos esses corpos, né, que são compostos por partes dos corpos, como a cabeça, tronco, membros, etc. Então, ele vê uma infinidade de tudo isso, né, representado, né, por todos os braços, bocas e estômagos de todos os jivas, né? Isso não significa que Vishnu, né, que Bhagwan, ou Ishvara, ou Krishna Guru, ou Lord Krishna, o Criador, ele tem uma infinidade de estômagos, isso e aquilo. Não, ele viu tudo isso manifesto através do povo de Ishvara, né? Então, essas coisas parecem simples, né? Mas elas têm desdobramentos profundos, né? Porque o objetivo aqui é a gente chegar a um ponto de pureza e de refinamento e de sensibilidade, né, mental, né, através deste olho da sabedoria védica, né, que transforma, de ver as pessoas, todas as pessoas, entendeu? Independente daquilo que saia da boca delas ou ações que saiam delas, como manifestações do Senhor, né? Então, quando você diz que tudo isso é você, né? Então, eu vejo todas essas pessoas e eu não perco aquela perspectiva de que tudo isso é o corpo do Senhor, manifesto através dos, daqueles que vivem, né, em harmonia com o Dharma e vivem em desarmonia com o Dharma, né? Então, a gente chegar ao ponto de ver tudo isso, naquela atitude, né, de não condenar os ignorantes, né? É realmente um estado, né? Um estado ideal em termos de a nossa divinidade, apesar da nossa humanidade, né? Portanto, apenas Ananta Rupa, formas ilimitadas, então o Senhor vê tem formas ilimitadas, Namarupas distintos e ilimitados. Que criação maravilhosa, dizem, uma impressão de impacto não será igual a outra, não, né? Cada um de nós tem impacto diferente em relação a qualquer contato com qualquer tipo de objeto de experiência. Os impactos são sempre distintos, né? Se a gente vê tudo como Deus, o impacto é ainda mais transformador. Como nós sabemos, né, a ciência nos diz que não existem dois flocos de neve nos Himalaias que sejam idênticos. Tamanha é a precisão, né,
da diversificação de todos os Namarupas neste cosmos. Os cientistas não encontram os limites do cosmos, ainda estão buscando, não chegaram nunca na periferia, né, externa, onde o cosmos termina, sem dizer que os universos eles se expandem constantemente. É coisa de doido. O intelecto humano não tem a menor condição de compreender esse fenômeno chamado o cosmos. Se algo não tem início e fim, não pode ter meio, e isso vem a reforçar ainda mais os ensinamentos dos Upanishads, como uma lógica que sustenta uma certa visão a respeito de uma realidade que não é realmente real. Ok, o que é isso aqui? Caso contrário, você nunca poderá fixar o meio. Se você não determinou o início de um corredor e o fim, você não sabe o que é o meio de um corredor, né? Então, a gente diz que o universo, o cosmos, é adi, é sem anadi, né? Sem início e sem fim. Ele ananta e anadi. São desconhecidos, madhyam, meio, também é desconhecido. Portanto, Senhor, você é ilimitado. E de que modo esse senhor Saguna Vishnu, né? Saguna Krishna, Saguna Ishvara, é ilimitado, né? Ele é limitado porque tudo aquilo que existe no âmbito do espaço e do tempo, ele é limitado pelo espaço e pelo tempo. E como a ciência procura buscar os limites do cosmos e não encontra, então nos dá uma indicação, né, de que o corpo do Criador também possui um elemento de ilimitação, né? Portanto, ó Senhor, você é ilimitado. Essa ilimitação só pode ser devido a um elemento que é além do espaço e do tempo, que são elementos limitantes, né? E a gente sabe que esta ilimitação de Saguna Ishvara, que existe sempre, né? Às vezes manifesta, às vezes não manifesta em sua natureza, né, física, material, esta limitação, esta ilimitação, ela só pode ser ilimitação se ela existe fora do âmbito do espaço e do tempo. É por isso que quando eles procuram ver Ishvara, né, o limite, né, deste cosmos, eles não encontram, porque fundamentalmente, dentro do âmbito de Sattvaguna, existe o desenvolvimento dos elementos na medida que o Criador começa a manipular os outros gunas, né, as outras energias, né? Mas existe alguma coisa como o espaço, né, que nos oferece uma perspectiva de atemporal e espacial também, né? Além do espaço, além do tempo. Como nós sabemos, o espaço é o primeiro elemento criado, né? E por isso ele é um grande símbolo do Senhor em sua natureza ilimitada. Vishvarupa, ó Senhor, cujo corpo é o universo, derivação de Vishvarupa. Se você se lembra, o ensino será claro. A derivação da palavra Vishvarupa, aquele cujo corpo é o próprio universo. Ó Bhagwan, com o corpo de mundo, o corpo do cosmos, isso é que significa Vishvarupa. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né?
a partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.